Ótimo e colorido dia, amiga! Tudo bem com você? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane e hoje eu vim te ensinar um outro casaquinho de bebê top-down em tricô, um outro modelinho, porque fez muito sucesso aqui no meu canal, então eu resolvi trazer um outro modelo para você, só que agora para bebê de 3 a 6 meses. O anterior que eu havia feito foi de uma outra forma de fazer a pala, né? Um outro modelo, só que de 1 a 3 meses. Então, olha que linda essa pala aqui ficou. E eu vou também dividir essa aula em duas partes. Hoje eu vou ensinar a pala e na semana que vem eu ensino o restante do casaquinho para você, para a aula não ficar muito grande. Se você ainda não é inscrita, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente, que eu vou ficar muito feliz em ver o seu comentário aqui e eu respondo todos os comentários, tá certo? E aqui abaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar dois links importantes. Um deles é do meu grupo gratuito e fechado do Facebook. Peça para participar, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Lá as meninas elas recebem tabela de medidas, esquemas de montagem, a gente tem um contato mais direto, elas podem postar as artes delas lá. Também tiram dúvidas com relação às aulas dadas aqui no YouTube. E também elas têm o privilégio de receber antecipadamente essa aula. Essa aula que vem para o YouTube às quintas-feiras, elas recebem todas as terças lá. E o outro link é do meu curso Blusa Meia Estação em Crochê. Adquira que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica nesse link para você saber maiores informações. Vai ser um prazer ter você como minha aluna no meu curso também. Agora vamos à aula. Lista de materiais. Para fazer esse casaquinho em tricô, eu vou usar a lã círculo mais bebê. A tex dela é 200. Na cor 9081 Matelassé. Vou usar a agulha de tricô circular 4 milímetros para me facilitar aqui na hora de fazer a gravação, mas você pode usar a agulha reta também se você não tiver a circular. Tesoura, mas eu sugiro que você faça com a agulha circular, porque como a gente vai ficar com muitos pontos aqui na agulha, a gente vai ficar com 200 pontos depois, quando a gente for fazendo os aumentos. Então, se você estiver trabalhando na agulha circular, isso facilita porque os pontos vão ficando aqui no cabo. Porque se você usar a agulha reta, vai ficar muito ponto junto, um em cima do outro. Mas se você não tiver a agulha circular, você pode fazer com a reta também. Só vai ter um pouquinho mais de dificuldade pelo fato de ficarem muitos pontos amontoados. Agulha de tapeçaria, 3 botões, também da sua escolha que combine aí com a cor da sua lã. Agulha comum de costura. A linha para costurar os botões, né, com a cor parecida. Agulha de tapeçaria, 3 botões, também da sua escolha que combine aí com a cor da sua lã. Agulha comum de costura. A linha para costurar os botões, né, com a cor parecida com a cor do botão. 2 alfinetes de segurança e fita métrica. Para fazer esse casaquinho, eu coloquei 80 pontos na agulha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de como colocar os pontos na agulha, porque eu já dei uma aula explicando detalhadamente como faz isso. Aqui eu vou fazer um casaquinho de 3 a 6 meses com a agulha número 4. Se você quiser fazer de 1 a 3 meses, você pode usar a agulha 3,5. E se você quiser fazer para recém-nascido, você usa a agulha de 2,5 a 3 milímetros.
Você pode também substituir esse fio pela lã ABC da Círculo. E também você pode usar a Diamante Baby se você quiser. Depois, no decorrer do vídeo, eu vou explicando mais sobre os tamanhos. E também eu vou deixar lá no meu grupo gratuito e fechado do Facebook uma tabela de medidas para casaquinho infantil. A gente vai iniciar aqui. Então, coloquei 80 pontos na agulha. E a gente vai fazer... uma outra observação. É um casaquinho top-down. O que quer dizer isso? Top-down é que ele é feito de cima para baixo, da parte do pescoço, né? A gente vai começar pela pala, para depois fazer o resto do corpinho. Então, para a aula não ficar muito grande, eu vou fazer nessa parte 1, eu vou fazer a pala, depois, na outra semana, eu venho com a parte 2 para terminar o restante do casaquinho. A gente vai começar fazendo ponto barra 1 por 1. Então, a gente começa fazendo aqui um tricô, fio para trás, um meia, fio para frente, um tricô, fio para trás, um meia, fio para frente, um tricô, fio para trás, um meia. Por isso que chama ponto barra 1 por 1, porque a gente vai fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia. Então, colocando a agulha aqui na frente, fazendo a laçada na frente, é o tricô. Coloca o fio para trás, pega aqui de frente para trás, faz o meia. Um tricô, um meia. Fazendo assim até o fim da carreira, um tricô, um meia. Aqui a gente vai terminar com um meia. Então, na hora que a gente for virar o trabalho, quando a gente faz em meia de um lado, o ponto ele fica tricô do outro. Então, a gente começa com o tricô. Do lado do avesso, a gente vai acompanhando os pontos. Aqui, para não ficar nenhuma dúvida, eu voltei, vou fazer o último tricô e um meia. Viro o trabalho. Como eu terminei aqui em meia, aqui o ponto se apresenta em tricô. O tricô é quando fica esse tracinho assim deitado. E o meia é quando fica um Vzinho. Então, eu vou acompanhar os pontos. Então, do lado do avesso, eu começo com um tricô, faço um meia, um tricô, um meia, e vou fazendo assim por 4 carreiras. Essa lã também mesclada, ela é boa porque você pode usar tanto para menino quanto para menina, que combina, não tem problema nenhum. Então, fica um casaquinho unissex. Eu vou fazer essas 4 carreiras, depois eu volto. Fiz as 4 carreiras, agora a gente vai começar a fazer os pontos de borda, que vai ficar na frente do casaquinho, tanto de um lado quanto de outro, tanto no começo do trabalho quanto no final. Então, a gente vai fazer 5 pontos tricô, 1, pegando o fio aqui pela frente, 2, 3, 4,
5 tricôs. E o restante a gente vai fazer todos os pontos em meia. 1, 2, todos os pontos. Vai fazendo em meia. Quando faltar 5 pontos para acabar aqui a carreira, a gente faz os últimos 5 em tricô. Lembrando que toda vez que esse fiozinho aqui do início ele estiver do lado direito, significa que aqui é o direito do trabalho. Então, eu vou fazer meia até o final. Quando chegar lá, antes de terminar os 5 pontos, eu volto para te mostrar. Aqui nos últimos 5 pontos, eu faço em tricô, porque é o ponto de borda do outro lado do casaquinho. Uma dica: se você quiser ter um papel e uma caneta do lado, é sempre bom, porque assim você vai anotando, por exemplo, as 4 carreiras iniciais que a gente fez, que foi o ponto barra 1 por 1. Aí, conforme você for fazendo cada carreira, você vai ticando para você não se perder em qual você está. Agora, aqui do outro lado, a gente vai fazer... O avesso vai ser sempre em tricô, no casaquinho inteiro. A partir daqui, o avesso é sempre em tricô. Então, todos os pontos aqui... em tricô. Então, eu vou repetir esse processo por 4 carreiras. Fiz a primeira, o ponto de borda em meia. A segunda eu faço em tricô, que é o avesso. Na terceira, eu volto fazendo ponto de borda, que são 5 pontos tricôs. O restante em meia. E na quarta, eu volto fazendo em tricô. Eu vou adiantar essas 4 carreiras. Depois eu volto, porque aí a gente já vai começar a fazer a casinha do botão e o ponto fantasia que a gente vai utilizar neste casaquinho. Agora a gente vai fazer a divisão da pala. Primeiro a gente tem que fazer aqui a casinha de botão. Aqui a gente está fazendo os pontos de borda, 5 pontos de borda. Para fazer a casinha de botão, a gente tem que fazer 2 tricôs, 1, 2, dá uma laçada na agulha. A laçada é um aumento, então a gente tem que diminuir um ponto aqui. Então a gente pega 2 juntos em tricô e faz mais um tricô. A gente fez o buraquinho da casa e a gente acabou continuando com os 5 pontos de borda. 1, 2, 3, 4, 5. Fio para trás. Agora a gente vai começar a fazer o ponto fantasia aqui da pala. A gente vai fazer 3 meias, 1, 2, 3, uma laçada, passa o fio para frente, porque essa laçada vai ser o próximo ponto, a gente vai fazer em meia. Então, quando o próximo ponto a gente faz em meia, se a gente fosse fazer só o ponto, a gente deixaria o fio para trás e faria o meia, certo? Como a gente vai fazer uma laçada, a gente põe o fio para frente, faz a laçada e automaticamente na hora que a gente for fazer o ponto meia, a laçada já se forma aqui. Então a gente faz o ponto meia, outra laçada, põe o fio para frente, porque agora a gente vai fazer 6 meias. Então ela se forma automaticamente
e a gente faz 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente vai fazer essa repetição de uma laçada, um meia, uma laçada, 6 meias. Então, vamos fazer de novo. Uma laçada, põe o fio pra frente, um meia, uma laçada, põe o fio pra frente e 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repete, uma laçada, um meia, uma laçada, 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente tivesse com uma receita escrita aqui, essa repetição que a gente está fazendo, ela estaria entre 2 asteriscos. Quando você lê uma receita escrita que tem 2 asteriscos, quer dizer que o que está dentro do asterisco você tem que ficar repetindo, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente vai fazer isso de novo até o fim da carreira, deixando aqueles 5 pontos de borda em tricô. Não esqueça dos 5 pontos de borda. Então, vou fazer de novo. Isso até o fim da carreira. Quando chegar nos 5 últimos pontos, ali no finalzinho da carreira, eu volto com você. Resolvi voltar aqui na última repetição para te mostrar como é que vai ficar. A gente vai fazer laçada, um meia, laçada. Aqui seriam 6 meias, certo? Só que eu tenho que deixar 5 pontos de borda. Então, aqui 3, 4, 5. Eu vou fazer somente 3 meias para finalizar aqui. 1, 2, 3. 3 meias. Acabei de fazer o que eu tinha lá dentro do asterisco que eu falei para você. Fio para frente e faço os 5 pontos de borda em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que eu falei também para você que o avesso vai ser sempre em tricô. Então, eu faço aqui os 5 pontos de borda. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer o restante também tudo em tricô. Então, eu vou fazendo aqui, tricô. Deixa eu te mostrar aqui. Quando chegar na laçada, eu vou pegar aqui pela frente, porque eu quero que fique um buraquinho aqui, um detalhe nessa pala. Então, eu pego o fio pela frente e continuo fazendo normalmente ponto tricô. Cheguei aqui na outra laçada, também pego aqui pela frente, porque se a gente pegar por trás, a gente vai fechar esse buraquinho. E eu não quero, eu quero ficar com um buraquinho. Então, eu pego nesse fio maior aqui da frente e continuo fazendo o tricô normalmente. Então, toda vez que chegar nessas laçadas, eu pego pelo fiozinho da frente, aqui ó, pelo maior, e faço o tricô.
E, ó, fica os buraquinhos aqui, que é o que eu quero. Que vai ser o detalhe que vai dar a graça aqui da pala. Vou fazendo assim até o fim da carreira, tudo em tricô. Chegando aqui no final da carreira, eu também vou pegar aqui essa laçada que é da casinha do botão e vou fazer pela frente para que o buraquinho continue aqui da casinha. Não vai fechar, senão não vai pegar por trás, senão a casinha do botão ela vai sumir. Nessa carreira que a gente acabou de fazer, a gente fez o primeiro aumento, porque a gente fez essas laçadas. Então, a gente fez o primeiro aumento aqui da pala. Na próxima carreira, a gente vai fazer o direito em meia, né? A gente faz... Fiz os 5 pontos de borda em tricô. E nessa carreira, eu vou fazer tudo em meia até chegar nos outros 5 pontos de borda em tricô. Então, vou fazendo tudo meia sem aumento. Aqui, ó, você vai pegar o ponto normal, onde tem o buraquinho, você pega o ponto normal, como se nada estivesse acontecendo aqui, certo? Vai fazendo meia, quando chegar aqui no buraquinho, pega em meia normalmente e continua fazendo. No outro buraquinho, pega aqui pela frente e faz meia. Vai ficar assim, dessa forma. Os buraquinhos e aqui é a casinha. Faz até o fim da carreira, nos 5 últimos pontos de borda faz tricô e volta fazendo tudo em tricô, para depois a gente fazer o segundo aumento. Fiz aqui as 3 carreiras que eu falei que ia fazer: o avesso em tricô, o direito fazendo o ponto de borda, os 5 tricôs, e o restante fazendo tudo meia sem aumento, até fazer os 5 pontos de borda em tricô, e na volta fiz tudo em tricô novamente. Então aqui a gente 8 meias. Mas antes de a gente fazer o próximo aumento, eu quero dizer para você que aqui no caso eu vou colocar 3 casinhas de botão, porque eu quero colocar somente 3 botões. Se você quiser, você pode usar até 5 botões, quantos botões você quiser. Aí, conforme você vai usar, você tem que ver a quantidade de botões que você quer, para você saber calcular mais a distância entre um e o outro para ficar proporcional. Se você quer que fique mais juntinho, mais afastado, isso também depende do tamanho do botão e outro. Se o botão for maior, você também aumenta essa distância para ficar proporcional, e sempre também deixando a mesma distância entre um botão e outro, né? Independente do tamanho, você sempre tem que deixar a mesma distância que você deixou no primeiro, você deixa no segundo, no terceiro, entre um e outro, essa distância. Então, aqui, eu já fiz, depois da casinha de botão, eu fiz 2 carreiras em tricô. Então, aqui nesse caso, eu vou colocar o botãozinho a cada 7 cordões de tricô. Eu coloco, na 8ª, eu coloco um botão. O que é o cordão de tricô? Um cordão de tricô equivale a 2 carreiras de tricô. Então, se eu vou colocar 7 cordões de tricô, quer dizer que eu vou colocar 14 carreiras de tricô. Eu já fiz aqui, depois da casinha, eu já fiz 2 carreiras de tricô, que são esses tracinhos aqui deitados. Então, eu venho aqui e já coloco, tico que eu já fiz 2.
E depois eu vou ticando. Quando eu chegar na 14ª carreira de tricô, que eu tiver feito a 14ª, aí quando eu estiver indo para a próxima, eu vou fazer outra casinha de botão. Tá certo? Fazendo as anotações para você não se perder. Agora, então, a gente vai fazer o segundo aumento. Então, a gente faz... Deixa eu puxar o fio pra cá, né? A gente faz os pontos de borda, que são 5 tricôs. 1, 2, 3, 4... 5. A gente tá do lado direito. Quando esse fiozinho tá do lado direito, quer dizer que a gente tá no direito do trabalho. A gente vai fazer em meia. Então, vamos fazer aqueles 4 meias. 1, 2, 3, 4. 4 meias. Uma laçada, põe o fio pra frente. Faz 1 meia, uma laçada pondo o fio para frente e coloca aqui 8 e faz 8 pontos meia. Lembra que a laçada ela se forma aqui automaticamente. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito meias. Agora a gente vai repetir. Até você pode escrever, conforme eu for falando, você pode escrever a receita. Essa parte você pode colocar assim, 4 meias. Aí coloca aqui, asterisco. Uma laçada, 1 meia, uma laçada e 8 meias. Quer dizer que o que tiver aqui dentro do asterisco é o que a gente vai repetir até chegar os pontos de borda. Lá no fim da carreira eu mostro como termina essa carreira. Então, continuando aqui, fiz os 8 meias. Então, eu vou fazer uma laçada, 1 meia. Esse 1 meia vai ficar sempre em cima desse meia aqui. Uma laçada e faço os 8 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que tá aqui dentro do asterisco, uma laçada, 1 meia, uma laçada, 8 meias, até faltar 4 pontos aqui de ponto meia, que eu comecei com 4 meias, vou terminar com 4 meias. E depois fazer os 5 pontos de borda em tricô. Chegando aqui no final, eu venho te mostrar. Faltando 10 pontos aqui para terminar a carreira, eu vim te mostrar. Então, aqui eu parei nos 8 meias. Eu faço, vou repetir. Uma laçada, 1 meia, uma laçada, e aqui eu tenho que deixar 5 pontos de borda em tricô. Então, vai me sobrar aqueles 4 pontos em meia que eu fiz no início. Então, eu faço a laçada e faço os 4 meias. 1, 2, 3, 4, fio para frente e faço os 5 tricôs de borda. 1, 2, 3,
4, 5. E conforme a gente fez no primeiro aumento, a gente vai voltar fazendo todo o avesso em tricô. Volta fazendo tudo em tricô. Depois do lado direito, a gente vai fazer os 5 pontos de borda, o restante tudo meia, sem fazer aumento nenhum, e os 5 pontos tricô de borda, e volta o avesso tudo em tricô. Então, quer dizer que agora a gente vai fazer mais 3 carreiras. Uma de volta em tricô, uma de ida, fazendo os pontos de borda e fazendo os meias, e outra de volta fazendo tricô. Então, escrevendo a receita, ela fica assim: 5 tricôs, a gente fez nessa carreira 4 meias, o que está entre asterisco foi o que a gente repetiu várias vezes, uma laçada, um meio, uma laçada, 8 meias. No final, a gente fez 4 meias e 5 tricôs de borda. A gente vai fazer esses aumentos por a gente já fez 2 vezes, então a gente vai fazer mais 4 vezes. Nós vamos ficar com 6 buraquinhos desse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu quero explicar para você é o seguinte: aqui no primeiro aumento que a gente fez, a gente tinha 6 meias aqui. No segundo aumento, a gente ficou com 4 meias e 8 pontos meias aqui nesse intervalo entre as laçadas. Depois, no terceiro aumento, a gente vai ficar com 5 meias e 10 meias nesse intervalo. Porque a gente sempre vai fazendo uma laçada de um lado e de outro, então a cada aumento vai aumentando aqui os pontos, 2 pontos de cada lado. Então, no começo eu tava com 3 meias e 6 aqui. Depois aqui no segundo aumento eu fiquei com 4. Aqui eu vou ficar com 8 meias, como a gente já fez. No terceiro aumento eu vou ficar com 5 meias e 10 meias aqui nesse pedacinho aqui, entre as laçadas. No quarto aumento eu vou ficar com 6 meias. Aqui sempre vai aumentar 1. E aqui sempre vai aumentar 2 por causa das laçadas. Então, vou ficar com 6 meias e 12 meias aqui. No quinto aumento, eu vou ficar com 7 meias aqui e 14 meias aqui. E no sexto aumento, eu vou ficar com 8 meias aqui no cantinho e 16 meias aqui. Então, da mesma forma que aqui eu comecei com 4 meias, eu terminei com 4 meias antes do ponto borda. No próximo aumento, que eu vou ficar com 5 meias aqui no início, também antes dos pontos de borda, eu fico com 5 aumentos aqui. E assim por diante, aqui com 6 aumentos no início, né, depois dos pontos de borda. Aqui também, antes dos pontos de borda, 6 meias. 7 meias dos dois lados, 8 meias dos dois lados. E aqui sempre aumentando 2 de cada lado. Não tem erro. Aqui eu vou adiantar. E não se esquecendo, né? Que quando você chegar nos 7 cordões de tricô, você faz a casinha novamente. Eu vou fazer o seguinte, aqui ó, eu tinha 2, já fiquei com 4 carreiras de tricô, certo? Então eu vou lá, tico aqui, 4 carreiras de tricô. Quando eu chegar na 14ª carreira, onde eu for fazer a casinha novamente, eu volto aqui para te mostrar. Eu vou dizer que aqui eu já fiz 2 cordões de tricô. Eu vou fazer mais 5.
Chegando nesses 7 cordões de tricô, vai estar na hora de fazer a casinha novamente. Aí eu volto para te mostrar como ficou. Mas enquanto isso, se você tiver alguma dúvida, é só você retornar o vídeo, que são carreiras de repetições. A única coisa é que vai aumentar um ponto aqui, né, depois do ponto de borda, um no início e outro no final, e aqui em cada trechinho desse vai aumentar um ponto de cada lado. Cheguei aqui nos 7 cordões de tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voltei aqui fazendo tricô, e agora no 8º cordão de tricô que eu vou fazer outra casinha. Nessa altura aqui, eu fiz os 4 aumentos, 1, 2, 3, 4, que é esse ponto fantasia aqui. 1, 2, 3, 4. Então, aqui nesse 4º aumento, eu estou com aqui 6 meias de 6 pontos meia. E aqui nesse intervalo entre um ponto fantasia e outro, eu tenho 12 meias. Comecei com 6 meias, termino aqui o ponto fantasia também com 6 meias e faço os 5 pontos de borda em tricô. Lembrando, sempre que você fizer um aumento, você vai fazer 3 carreiras depois desse aumento. Então, entre cada aumento tem 3 carreiras, que é aquela de avesso em tricô, direito em meia sem aumento nenhum e avesso novamente em tricô, para depois fazer o outro aumento. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, vou para o 5º aumento. No 5º aumento, eu vou ficar aqui com 7 meias e aqui com 14 tricôs. Então, eu vou fazer um pedacinho aqui com você. E já está na hora de eu fazer a casinha do botão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cordões. Começando aqui o 8º. 2 tricôs. 1, 2. Faço a laçada em tricô. Perceba que a laçada em tricô é diferente da laçada em meia. Se o ponto seguinte que eu for fazer é tricô, eu faço a laçada dessa forma. Tô com o fio aqui na frente, dou uma volta inteira na minha agulha para fazer o tricô. Certo? Diferente de quando a gente tem o ponto em meia. Quando a gente tá fazendo o ponto em meia, a gente põe o fio para frente, que nem a gente tá fazendo esses aumentos aqui, e já faz automaticamente faz o ponto meia e automaticamente a laçada se forma. Então, aqui, voltando na casinha de tricô, fiz 2 tricôs, quero fazer 2 juntos em tricô aqui agora. Então, eu faço a laçada dando a volta completa na agulha e faço 2 juntos em tricô. Por que que eu vou fazer 2 juntos em tricô? Porque a laçada eu tô fazendo um aumento. Então, como eu tenho que ficar com 5 pontos aqui, eu tô aumentando um, então eu tenho que tirar um daqui. Então, eu faço 2 juntos em tricô e mais um tricô. Vou permanecer com os 5 pontos aqui de borda e essa laçada vai fazer o buraquinho. Fio para trás. Estou no 5º aumento, então eu vou fazer 7 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo ponto é meia, só que tem que fazer a laçada. Então, fio para frente, 1 meia, outra laçada
E agora são 14 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Repito, uma laçada, um meia, uma laçada, 14 meias. Mais uma vez, então, vou fazer laçada, fio pra frente, né? Tava pra trás, laçada, um meia, laçada, 14 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Repito o que está dentro do asterisco. Esse uma laçada, um meia, uma laçada, 14 meias. Vou fazendo assim até chegar quase ao fim da carreira. Quando chegar aqui no final, eu vou ficar com 7 meias, como eu comecei aqui no início, 7 meias e 5 pontos tricô, que são 5 pontos de borda. Eu vou voltar a carreira em avesso, que é a primeira carreira daquelas 3, né? O avesso eu volto tudo em tricô. Quando chegar nessa outra borda, eu mostro para você como você termina de fazer a casinha. Voltei aqui na carreira do avesso, como eu havia falado anteriormente, para finalizar a casinha. Então, eu tô com 5 pontos aqui em tricô. Lembra, o avesso sempre tudo em tricô. Então, eu vou fazer aqui tricô normalmente. Na hora que chegar a laçada, eu pego aqui pelo fio da frente para ficar o buraquinho, porque se eu pegar pelo fio de trás, eu vou fechar o ponto. E eu quero que fique o buraquinho da casinha. E encerro aqui os 5 tricôs. Ficou o buraquinho aqui, ó. Agora faço a segunda carreira, que é em meia, né? O ponto de borda em tricô, o restante em meia, depois os 5 pontos de borda. Volto fazendo tricô, depois eu venho pro sexto aumento. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, faço o sexto aumento e mais 3 carreiras. Avesso tricô, direito em meia sem aumento e avesso em tricô. Depois eu volto com você novamente. De novo. Depois que a gente termina os 6 aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente fica, por enquanto a gente tem aqui 11 centímetros de comprimento. A pala, eu tenho que deixar ela com 13 centímetros. Eu vou deixar a tabela de comprimentos de pala, comprimento de casaquinho, de recém-nascido a 1 ano. Vou deixar uma tabela lá no meu grupo gratuito e fechado do Facebook. Tem o comprimento da pala, o comprimento do casaquinho, o comprimento das mangas e a agulha de tricô que tem que ser utilizadas.
além dos fios também que eu sugiro lá na tabela. Agora, a gente vai fazer 3 cordões de tricô, que são 6 carreiras de tricô. Tudo em tricô, tanto direito quanto avesso. Então, 3 cordões de tricô equivalem a 6 carreiras de tricô. Fazendo essas 6 carreiras de tricô, a gente vai chegar nesse comprimento da pala desejado, que é de 13 centímetros. Aqui não tem segredo, é carreiras de ida e volta, tudo em tricô. Eu vou adiantar essas carreiras, depois eu volto para te mostrar. Fiz as 6 carreiras em tricô, que são os 3 cordões de tricô. E aqui eu cheguei nos 13 centímetros que eu precisava do tamanho da pala. Agora eu vou encerrar a parte 1 deste vídeo, que a gente terminou de fazer a pala. E depois, na parte 2, eu venho para a gente continuar fazendo o casaquinho, o comprimento dele e as mangas. Gostou desse vídeo, minha amiga? Espero que você tenha gostado. Então, hoje você acabou de aprender um novo modelinho de pala para casaquinho de bebê top-down em tricô para bebê de 3 a 6 meses. Se você gostou, então curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal se ainda não é inscrita, ative as notificações. Te aguardo no meu curso Blusa Meia Estação em Crochê e também lá no meu grupo gratuito do Facebook. Tá joia? Obrigada por ter ficado até o final da aula aqui comigo. Fique com Deus. Beijos coloridos. Tchau!